conheceras o dom de Deus, a quem o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse a mulher: ó Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, e que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e os seus gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui o Senhor está falando sobre, a palavra do Senhor está falando sobre Jesus, que iria mais uma vez para a Galileia. Aleluia. E Jesus era necessário passar por Samaria, a uma terra onde havia muita prostituição, uma terra onde havia os casamentos, né? Pessoas casavam, divorciavam, não dava certo, casava novamente, não dava certo, se divorciava. Era a terra do Herodes, o tetrarca, né? A qual tomou a mulher de Filipe, que era Herodia. E o Senhor era necessário passar por aquele lugar para mudar a situação daquele povo. A Bíblia vai nos relatando nesta manhã que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais os discípulos do que João. Aqui houve uma inveja contra Jesus, o levante contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque eles não queriam que o Senhor fizesse esses milagres, não queria que o Senhor lhe desse continuidade no trabalho, na obra do Senhor, né, a qual o Pai tinha enviado o seu Filho para aleluia, consumar a obra que o Senhor tinha ordenado ao seu Filho, aquela responsabilidade. O Senhor deu ao seu Filho para dar continuidade na obra, a qual o Senhor começou no Jardim do Éden, e por causa do adversário, né, o Senhor... por causa do pecado ter entrado no homem, aí veio a morte, e dali começou a separação entre Deus e o homem. Aí Deus envia seu Filho para poder comprar o povo que estava perdido, a humanidade que estava perdida longe de Cristo. E o Senhor, ele veio, né, com ordem do seu Pai. Diz aqui a palavra do Senhor nesta manhã que os fariseus, eles se levantaram, tiveram inveja do próprio Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor batizava, o Senhor curava, o Senhor libertava. Porque se a Bíblia vai dizer, se o Senhor ele fosse escrever todos os milagres feitos que o Senhor tinha feito nessa terra, não há biblioteca que cabesse, né, aos milagres que o Senhor tinha feito. Então os milagres que foram registrados são esses que estão aqui na palavra do Senhor, e os outros que não foram registrados, aleluia, né, a gente não sabe, mas sabemos que desde 12 anos o Senhor, ele já começou a fazer a obra do seu Pai. Então não foram registrados todos os milagres de Jesus. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo. Ainda que Jesus não batizava, mas o seu discípulo continuava batizando. O povo que se arrependia de seus pecados era descido às águas e era batizado pelo arrependimento de pecado. Mas aqui os fariseus começaram a se levantar contra Jesus, achando que iria parar a obra de Jesus, mas não parava, porque Jesus ninguém pode parar. Para o homem, mas Deus não pode parar. E Jesus, ele era Deus. E Deus aqui, Jesus aqui, ele veio fazendo a obra do Pai, aleluia, batizando, libertando, transformando, curando, transformando a água em vinho, libertando as mulheres, aleluia, que estavam na prostituição. E aquele povo começou a se levantar para que a obra do Senhor não fosse consumada nessa terra. Hoje não é diferente. Quantos tem se levantado contra a palavra do Senhor, quantos tem se levantado para que a obra do Senhor não venha dar continuidade, a palavra do Senhor não venha ser pregada com a verdade, a palavra do Senhor não venha ser anunciada com poder e autoridade, da parte do Espírito Santo. Quantos tem se levantado com inveja? Para nós receber essa autoridade, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que clamar, temos que estar na posição. O Senhor não vai dar autoridade à pessoa que não quer ter uma libertação por completo. A pessoa quer andar na sua carnalidade, na vontade da carne, nos desejos do coração, andando pelos olhos carnais. Deus não vai dar autoridade de maneira nenhuma. Porque deixar ter uma libertação, uma transformação. Quando você bebe dessa água, você não quer mais voltar atrás.
Quando você se alimenta dessa água, desse maná que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu pela sua infinita misericórdia, porque quantos queriam ter tomado dessa água, quantos queriam receber esse livro santo e não tiveram a oportunidade que nós temos. Irmão, quando nós começamos, nós podemos passar luta, dificuldade, deserto, é vale, mas quando nós tomamos dessa água é diferente. Nós não queremos voltar mais para trás, pode vir a luta que vier, mas não pensamos voltar mais atrás, porque nós sabemos é de onde o Senhor nos tirou. E hoje você vê as pessoas brincando com o evangelho do Senhor. A Bíblia vai nos relatar nesta manhã que deixou a Judeia e foi para a Galileia, foi outra vez para a Galileia. O Senhor ele foi porque era necessário passar por lá. O judeu não poderia passar por esse caminho, os samaritanos não poderiam passar por esse caminho por causa que ele não queria que se contaminasse. O judeu era terrível. O judeu ortodoxo ele não se contamina com as pessoas que está fora dos mandamentos deles, da lei judaica. Mas o Senhor ele fala nessa palavra, e era ali necessário passar por Samaria. E muitas vezes é necessário passar por aquele lugar para poder pregar a verdade. Muitas das vezes o Senhor nos envia, nós fazemos, aleluia, ouvido de mercador, endurecemos o nosso coração, porque nós não queremos ir, são casa rebelde, são pessoas rebeldes que não querem ouvir o evangelho do Senhor, mas é necessário eu e você passar por lá para trazer a mensagem do Senhor. Ouça que deixe de ouvir, mas nós temos que falar aquilo que o Senhor nos manda nós pronunciar. E às vezes as pessoas não querem receber o evangelho do Senhor. E o Senhor ele vai falando, foi pois uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E o Senhor ele vai falando, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, quase meio-dia. As mulheres naquela época elas não poderiam buscar água na parte da manhã. Era meio-dia, era o descanso dos homens, dos judeus, e elas não poderiam se encontrar. Não tinha essa prioridade que nós temos hoje, nós estamos juntos, unidos, reunidos. Elas eram totalmente separadas, mulheres desprezadas por aqueles homens. Jesus, quando ele vê, ele não despreza ninguém, ele abraça. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, não me falha a memória, mas o Senhor ele fala na sua palavra que todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor ele vai falando nesta palavra, e o Senhor ele estava ali quase a hora sexta, a hora meio-dia, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Essa mulher ela via todos os dias, era costume daquele povo, as mulheres que viviam no pecado, que não tinha, que estava contaminado com o pecado, elas vinham pegar água meio-dia, e não poderia vir de manhã nem à tardezinha, porque se encontrava com aqueles homens que iriam tirar água naquele poço. Mas a palavra do Senhor diz que essa mulher ela veio nessa hora certa, por quê? Porque o Senhor ele veio nessa hora sexta, por quê? Porque tinha que encontrar com aquela mulher, que era totalmente desprezada, uma mulher que já tinha casado já 5 vezes, e nas 5 vezes não tinha dado certo, casava, divorciava, casava, e era aquela bagunça. Hoje não é diferente, irmão. As pessoas casam, não dá certo, aí divorcia, casa novamente. O que mais você tem visto dentro da casa, não é fora da casa, dentro da casa do Senhor. Ainda continua em Samaria, na terra contaminada. Pessoas que ainda não morreram para esse mundo. Não querem levar uma vida separada, uma vida santificada. Querem estar se sujando com o pecado, querem estar contaminando os outros também. Mas essa mulher aqui, quando ela chega, que o Senhor ele olha para ela e começa a pedir água a essa mulher, aí ele diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus queria ver a atitude daquela mulher, queria ver que ela confessasse o pecado com a própria boca dela. Jesus ele é especialista, irmão. O Senhor ele conhece o nosso interior, ele sonda a nossa mente, ele esquadria o nosso coração. É como o salmista disse, Jesus sabia que ela iria falar a verdade, maninha. É por isso que o salmista ele vai dizer assim, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há algum caminho errado e guia-me pelo caminho eterno, porque nós temos que ser guiados, irmão, pelo Espírito Santo, guiar pelo caminho eterno, um caminho de gozo, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de descanso, não um caminho de sofrimento, como uns têm caminhado pelo caminho errado, pelos caminhos tortuosos, sendo guiado pelo próprio adversário para sofrer eternamente. E são conhecedores da palavra do Senhor, irmão. O Senhor ele vai falando aqui nesta palavra, é porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É engraçado que Jesus ele é tão sábio, ele é a própria sabedoria. Senhor ele manda os discípulos comprar pão e comprar comida, porque se o discípulo visse Jesus conversando com ela, dizia que Jesus já estava se contaminando, que essa mulher era uma mulher pecadora, que ele não podia se chegar perto dela. Jesus é diferente do homem carnal. Jesus ele é totalmente diferente do homem carnal. O homem espiritual não, ele vai lá, ele prega, ele fala a verdade, ele entrega o recado, é da parte do Senhor. Quem quiser ficar murando, fica, e o homem sai, o homem de Deus ele vai embora, persegue o seu caminho, porque ele é enviado, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é o enviado de Deus, ele é um mensageiro para trazer a palavra da salvação, a mensagem de salvação. E a Bíblia vai dizer que os discípulos eles foram comprar comida, e o Senhor ele ficou ali. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber. Essa mulher ela se admirou, porque o judeu não poderia se encontrar com as mulheres, tampouco de tocar nas mulheres, de ajudar as mulheres, que vivia nessa situação. Antigamente as mulheres eram totalmente rejeitadas. E Jesus veio, quebrando essas ordenanças. Antigamente a mulher não poderia ter uma oportunidade, a mulher sentava nos últimos bancos. Só os homens que poderiam sentar ali na frente, que poderiam sentar ali, fazendo o querer do Senhor, achar que estava fazendo o querer do Senhor, porque isso era lei. Mas hoje não, hoje é diferente. O Senhor levanta a missionária, levanta a diaconisa, levanta a mulher do ciclo de oração, levanta a obreira. É assim, irmão, o Senhor ele chama nós para fazer a obra do Senhor. E Ele dá a cada um uma vocação. E essa vocação nós temos que exercer. Nós temos que executar. Porque o Senhor, naquele grande Senhor, vai requerer das nossas mãos. E muitas vezes nós achamos difícil. Mas se nós se prostrarmos, mandando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, fazer o querer do Senhor, guardar os mandamentos, não se torna difícil para mim nem para você. Porque já não sou mais guiado por mim mesmo, pelo meu coração, mas sim guiado pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo. Hoje muitos não querem mais ser guiados pelo Senhor, não querem mais ouvir a voz do Senhor, não quer ser guiado pelo Espírito Santo, quer ser guiado pelos seus próprios olhos. E nós não podemos ser desta maneira. E que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque era um povo pecador, a terra onde o Herodes tetrarca, onde ele havia, que ele comandava uma parte daquela terra. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele deixou a sua mulher, divorciou da sua mulher, e agora queria que a Herodíada divorciasse do seu esposo Filipe, está nos estudos, para poder casar com ele, se era seu próprio tio. Era um pecado terrível naquele lugar. E aí o Senhor, quando João Batista se levanta, começa a pregar a verdade, para que ele venha deixar aquela mulher, mulher do seu irmão, que não era lícito. O que ele fez? Ele se zangou, ficou irado, colocou João no cárcere, amarrou João no cárcere, ali ele ficou preso. Por causa de pregar a verdade. E a palavra do Senhor ela vai falando nesta manhã. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, meu irmão, o Senhor é um presente que vem para as nossas vidas. Dom é presente. E o Senhor ele vem como presente para as nossas vidas, porque nós não tínhamos vida. Nós estávamos mortos espiritualmente. Não tínhamos contato com o Senhor. Porque o nosso pecado fazia separação entre eu e Deus. E Jesus, ele deu o seu único filho como presente. Ele disse assim, o dom de Deus. E que eu que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essa água viva é a palavra. Essa água viva é o Senhor Jesus Cristo. Essa água viva é os mandamentos do Senhor, que eu e você devemos guardar no nosso coração. Fazer como o salmista diz no Salmo 119, no verso 11.
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos que não tem guardado a palavra no coração? Quantos querem viver com a palavra na mão, mas não guardam o coração porque não quer praticar? Aí ele diz no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos que estar examinando a palavra do Senhor para que nós possamos andar no caminho reto. Irmão, a porta ela é estreita. A Bíblia vai dizer em Mateus 7, no versículo 13, assim, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmão, o caminho largo vai multidão, e se diz ser cristão, vai multidão guiando por esse caminho, porque eles não são rejeitados, tem fama, né? Pode fazer a vontade da carne, fazer a vontade que o mundo oferece, os pratos que o Satanás oferece, eles podem fazer, que isso aí não tem nada a ver. E no versículo 14 ele vai dizer assim, entrai porque o caminho, a porta ela é estreita, e apertado o caminho é que leva a vida, e há poucos que entrem por ele, é poucos, é contado. É por isso que Jesus ele vai falando que o Senhor, o Filho do Homem, quando vier, vai ser como no dia do filho de Noé, como no dia de Noé, né? Se casava, se dava em festa, casamento, bebendo, comendo, as pessoas totalmente desapercebidas com as coisas, desapercebidas com esse mundo, apegado com esse mundo, desapercebido, é com a volta do Senhor Jesus. É por isso que nós vemos muitas pessoas hoje, elas pregam muita história, né? A história. Não, irmão. Nós temos, é tempo de pregar o arrebatamento, o arrependimento, a salvação. Mas hoje em dia, porque se falar no arrebatamento, no arrependimento, na salvação, vai mexer em coisas que desagradam o nosso coração. Então, muitas vezes, nós não queremos aceitar. Nós, que guardamos a palavra, nós aceitamos. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade e recebemos a verdade do Senhor. Para as nossas, porque vai fazer bem para mim e para você. Mas aqueles que não querem guardar os mandamentos do Senhor, eles vão se levantar, porque eles estão encaixados. Eles estão no pecado, eles não querem deixar, eles não querem rejeitar o pecado. Eles querem abraçar. Então, a palavra, ela fere aquela vida. Porque eles não querem receber. E o Senhor, ele fala nesta palavra, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Irmão, vai chegar um tempo que as pessoas vão correr de um lado para o outro, procurando uma igreja, procurando pastor para dar uma palavra. A Bíblia vai dizer que eles vão ter sede, fome, mas não sede de água, nem sede de pão, mas sim da palavra do Senhor, porque essa palavra ela vai ser retirada. E está chegando o tempo. Você vê que eles estão já defraudando, fazendo outra Bíblia, tirando os mandamentos, aquilo que, né, que a gente não pode fazer, que agradar aqui o mundo, eles estão tirando tudo. É por isso que ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas eles não dizem o resto. Os que não andam em Cristo, os que estão em Cristo, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, nós temos que andar segundo o Espírito, como Paulo, ele fala para a igreja da Galácia, no capítulo 5, versículo 16, que nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. E eles não querem andar mais segundo o Espírito, mas sim segundo a carne, porque se for andar dessa maneira, eles vão ser rejeitados. E aqui a água viva não é a palavra do Senhor. Quando nós nos alimentamos dessa palavra, nós temos vida. Nós temos vida e vida com abundância, vida com Cristo. Porque a gente vai se separando, a gente vai se limpando pelo poder dessa palavra. A gente vai recebendo da parte do Senhor. Mas hoje a gente está tão escasso, né, irmão, nas igrejas. É 10 minutos, é 5 minutos, é se der tempo. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar. Ora, se Jesus era a própria água, a água viva, que ele poderia chegar e dar vida, aquele que estiver morto, né? Se ouvir a voz do Senhor, ele viverá. Só que eles estão mortos espiritualmente, separados de Deus, mas se ele dá crédito à voz do Senhor, ele vai o quê? Vai ter vida, e vida com Cristo. Irmão, não há outro caminho, o caminho é o Senhor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que ter Cristo em nossas vidas, nós temos que estar em Cristo e Cristo em nossas vidas. É por isso que Paulo vai para a igreja de Colossos, ele vai falando no capítulo 3,
Portanto, se já morreste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos que buscar as coisas lá do alto. E no versículo 2 vai assim: pensai nas coisas do alto e não nas questões terrenas. E quantos estão pegados nas coisas materiais? Porque não tomou dessa água viva, não recebeu o Senhor como Salvador da sua alma. E o Senhor, Ele vai falando nesta palavra: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Não conhecia Jesus e que nos deu o poço de bebendo ele, próprio dele, os seus filhos, o seu gado? A Bíblia vai dizer que esse poço ele tinha 30 metros de fundura. Então ele achava que Jesus não poderia tirar aquela água. Mas a água que o Senhor estava oferecendo não era essa água, a qual muitos tomam dessa água aqui desse mundo, que te contorna até sede. O Senhor queria dar uma coisa melhor para ela, queria dar a própria vida dele, porque ele era dom de Deus, era presente. Então o Senhor queria que ela reconhecesse ele como Salvador e recebesse ele como Salvador da sua alma, para que ela pudesse vir a ter vida. E muitos estão dentro da casa do Senhor, irmão, não tem vida com Cristo. Você vê pelos testemunhos, né? A Bíblia vai dizer, em Mateus 7, versículo 20, é assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos, irmão. Se nós não tivermos fruto, nós não somos conhecidos. E o Senhor, Ele nos vê. Mas a Bíblia vai dizer nesta manhã: Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede de mão. Você vê as pessoas, elas vão para a casa do Senhor, mas essas são as pessoas vazias, essas são as pessoas que vivem com depressão, vivem oprimidas. Porque não tomam dessa água, a água viva a qual o Senhor lhe dá. A Bíblia vai dizer que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas eles não querem ouvir, eles não querem dar crédito na palavra do Senhor. São as pessoas perturbadas. Está na casa do Senhor, glorifica, pula, grita, exalta, mas quando chega lá fora são as pessoas turbadas de coração. Eles não querem compromisso com o Senhor. É por isso, irmão, que há muitos estão aí procurando um psiquiatra. Há muitos estão aí com depressão, sendo oprimida pelo adversário. Porque dá lugar ao adversário, não dá lugar ao Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo habitar, fazer morada naquela casa, para que ele tenha vida e vida com Cristo. Isso ele vai falando nesta palavra. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E esta água, irmão, é a palavra. Irmão, quando nós começamos a pedir, Senhor, me ensina a amar a tua palavra. Senhor, me desperta para examinar a tua Santa Escritura. Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente quer ler, quer aprender, quer meditar, tem aquela curiosidade de aprender mais, irmãinha. É por isso que muitas das vezes, quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas dizem assim: quer ser mais santo do que os outros, quer ser melhor do que os outros, está julgando, está se levantando. Não, isso aí não é para ela, irmão. Os crentes têm que falar a verdade. Paulo, ele diz para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade para cada um do seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós temos que falar a verdade. Jesus não é a verdade? Né? Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a verdade é a minha palavra. E aí? Aí ele vai dizendo no mesmo Evangelho, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a pessoa, o Senhor que está aqui na palavra do Senhor, aí eu vou me libertando. Por quê? Porque eu vou tendo cuidado, de guardar a palavra do Senhor no meu coração e praticar. Que eu não quero ser só crente ouvinte, mas sim praticante da palavra do Senhor. Essa é a água que o Senhor lhe oferece até hoje. Mas essa água ela vai cessar. Vai ser um tempo tão terrível na face da terra. Tem muitos profetas assim: a pandemia o Senhor vai cessar e as coisas tu vai ficar bem, o Senhor vai prosperar. Não, irmão, nada disso. As coisas irão só piorar, porque vai vir outra pior do que a pandemia. Tem muitos preocupados. Você tem que tomar vacina, você é muito ignorante. Você prefere estar no leito. Não, irmão, eu prefiro estar na presença do Senhor. Eu prefiro estar obedecendo ao Senhor. Você não sabe o que tem por detrás dessas vacinas. A gente não se levanta, as pessoas que tomam vacina não se levantam contra não, mas toma quem quiser. Estou pedindo ao Senhor, se é da vontade do Senhor, o Senhor vai me orientar, vai me mostrar.
Porque essas vacinas já vêm totalmente contaminadas. Você vê pessoas que tomam vacina, vale a pena? Não vale. Com 2 meses que tomou vacina, está morrendo. A vacina vai impedir de você morrer? Se o Senhor já decretou? Não, irmão. O importante é você morrer com Cristo. É você ir com Cristo. É você ir salva. As pessoas se preocupam tanto com a morte, mas não se preocupam com a salvação. Eles se preocupam tanto com a morte, mas não se preocupam em preparar a sua morada eternamente com Cristo. Ah, irmã, morreu, acabou. Não, irmão, acabou não. Vai continuar. E o Senhor, Ele fala nesta palavra. É porque a água que eu lhe dê, lhe fará nele uma fonte de água, é que salte para a vida eterna. E essa água é a palavra do Senhor que salta para a vida eterna. Isso é quando eu guardo os mandamentos do Senhor, é quando eu ando os mandamentos do Senhor, quando eu pratico, é quando eu dou fruto, é que agrada o coração do Senhor. Nossos frutos, irmão, tem que permanecer. Nossos frutos não pode ser hoje, amanhã eu não dou fruto, depois eu dou fruto só daqui 1 ano. Não, todos nós temos que frutificar. Todos os dias. Você vê a figueira ela é plantada ali 3 anos, ela é regrada, ela é cuidada, ela é colocada no esterco, aí contar até 3 anos ela não dá fruto, mas depois de 3 anos ela começa a dar o seu fruto. E todos os dias tem fruto, porque os frutos não amadurecem tudo de uma vez. Isso não dá fruto, o que o Senhor faz? Está desligado da videira, o Senhor arranca, né? Já está seca, aí o Senhor tira daquele lugar, remove e bota onde? No fogo, para ser queimado. Não tem água viva, irmão. Não recebeu a água da vida. Não tem a fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água. Olha aqui, como essa mulher, ela foi esperta. Senhor, dai-me dessa água. Porque era difícil ela tirar aquela água, lá embaixo, 30 metros de fundura. E para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-lo. E disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Aqui o Senhor provou a missionária Alessandra a fé dela. Provou ela, não a fé dela, provou ela. Por quê? Porque ela disse assim, Senhor, meu marido está em casa, ou meu marido está no trabalho. Ela disse assim, Senhor, não tenho. Ela falou a realidade. Hoje as pessoas não falam mais a verdade. Tem 1, 2, 3 maridos, aí está na casa do Senhor, estão pregando, estão louvando, estão cantando, estão ensinando, mas continua na prostituição. E aqui essa mulher, ela confessou ao seu pecado, Senhor, eu não tenho marido. E ele falou para ela. E ele disse, e mulher respondeu. E a mulher respondeu, disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido. Hoje em dia as pessoas chegam, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não explica, não mostra, quem ela é. Né? E as pessoas vão logo assim pelos olhos carnais, aí começa a admirá-la por causa da palavra, uma palavra bonita, é uma palavra que agrada o nosso coração, é uma palavra de eloquência, mas não tem uma vida com Cristo. Não tem uma vida com Cristo, irmão. E ele fala que é porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Irmão, todos aqueles que divorciaram da sua esposa e casaram com outro homem, e ainda a sua família, a sua esposa viva, ou seu esposo vivo, eles estão em adultério. E não tem salvação, eles precisam desfazer do 2º casamento e voltar para o primeiro, se consertar. Porque se não se consertar, perde a salvação. Não tem como, irmão, é a palavra do Senhor. O Senhor não vai contra a sua palavra, não. O homem pode ir, porque o homem, ele quer se fazer, como o Senhor me mostrou um dia dessa tarde, que ele disse que o homem, ele quer se fazer maior do que Deus, quer dizer que ele pode tudo. Não, irmão, quem somos nós? Nós somos servos e servas. E quando nós somos servos e servas, nós temos somente que obedecer. Então o Senhor, ele fala nesta palavra, nesta manhã, é porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher, ela falou toda a verdade.
Porque já pensou se ela tivesse encobrido a verdade? Não, mas ela chegou e falou a verdade. Senhor, não tenho marido. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Irmão, onde chega um homem de Deus, onde chega uma mulher de Deus que fala a verdade, eles têm que reconhecer que ali é o mensageiro do Senhor, eles têm que reconhecer que eles é enviado e guiado por Deus, mesmo que eles não queiram obedecer, mas eles têm que reconhecer. Mesmo que ele disfarça a nossa fé, mas eles têm que reconhecer, porque eles conhecem a palavra, eles só não querem guardar. Eles conhecem a verdade, só não querem praticar. E disse-lhe a mulher, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei o que é, e vossos pais adoraram neste monte, e vós dizei o que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar? Não, hoje nós podemos adorar o Senhor onde nós quisermos. Só não pode lugar de prostíbulo. Aleluia. Porque hoje nós somos casas, nós somos templos e morada do Espírito Santo. E o Senhor nos chamou, irmão, para glorificar o nome dEle, servir a Ele verdadeiramente, exaltar o nome dEle, é buscar o Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Se eu e você, irmão, estiver na posição, guardando os mandamentos do Senhor, se esforçando para guardar a palavra do Senhor, hoje você tem livre acesso ao Senhor, a hora que você quiser, aonde você estiver, até em pensamento. Você tem livre acesso ao Senhor. Mas aqueles que estão ainda em pecado, não têm livre acesso. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado, o que se separa de Deus é o pecado. Então, se o homem estiver no pecado, não se arrependeu, não recebeu o Senhor como Salvador da sua alma, estiver continuando no pecado, então não tem acesso ao Senhor. Se não tem acesso ao Senhor, não tem também o Espírito Santo. A casa está desocupada. E nessa mão o Senhor venha nos abençoar e agradecer a oportunidade em nome de Jesus.